Olá, hoje é quarta-feira, 17 de junho. O Panorama está começando. Veja agora o que preparamos para esta edição. No Giro de Notícias, voluntários com sintomas de gripe ou confirmação de Covid-19 participam de estudo clínico com medicamento em São Caetano do Sul. Caratinguense confecciona uma super máscara para a estátua do Menino Maluquinho. Prefeitura de Caratinga divulga vídeos sobre o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Você vai ver também qual o efeito da pandemia no agronegócio. No quadro Cazu Responde, vamos saber sobre a ventilação mecânica, recurso vital no tratamento da Covid-19. E ainda, psicólogo fala sobre o preconceito em relação às pessoas infectadas com o novo coronavírus. Não saia daí, o Panorama está no ar. Um protesto pacífico e silencioso pela vida foi feito na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Era também uma homenagem aos mortos pela Covid-19. Do calçadão, muita gente se emocionou, aplaudiu. Outras passaram direto e ignoraram. Mas um cidadão se sentiu no direito de destruir um protesto pelos que morreram nesta pandemia. Eram 100 covas rasas na areia e 100 cruzes para representar um número muito maior de mortos. Mas isso foi o suficiente para despertar a fúria de um homem que passava pelo local. O aposentado, de 78 anos, estava sem máscara e começou a arrancar as cruzes. Chegam no nosso protesto e retira as nossas cruzes. Um pai que perdeu seu filho com 25 anos coloca as cruzes de volta. Um pai que perdeu seu filho com 25 anos coloca as cruzes de volta após um apoiador. Você dizer que os outros comem lixo? Respeita a dor das pessoas! Respeitem! Tem que respeitar! Tem que respeitar! Cerca de 500 voluntários com sintomas de gripe ou confirmação de Covid-19 em São Caetano do Sul, São Paulo, participam de um estudo clínico com o medicamento nitazoxanida. A substância é o princípio ativo de um vermífugo. Confira. É necessário para que nós façamos essa parte final dos testes da nitazoxanida e, uma vez certificado cientificamente por esse protocolo, a Anvisa poderá então mudar a bula desse remédio para que seja utilizado para o Covid. É muito importante esse protocolo clínico para que a gente chegue num resultado em que o governo federal, apoiando essa iniciativa, possa chegar a um resultado que nós possamos ter um medicamento para tratar os pacientes acometidos pelo coronavírus. A caratinguense Andresa Cristina de Paula confeccionou uma máscara com a palavra fé para a estátua do Menino Maluquinho, que fica à margem da BR-116, no perímetro urbano de Caratinga. No último domingo, ela e os familiares deram ao monumento uma máscara de proteção para instruir a população sobre a importância desse item no enfrentamento ao coronavírus. O uso da máscara é obrigatório na cidade. Especialistas indicam que esta é uma medida fundamental para a prevenção contra a Covid-19, uma vez que evita o contágio pelos meios de transmissão do vírus. Nesta semana é lembrado o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Desde março, quando começou a pandemia da Covid-19 no Brasil, a violência contra idosos representa a maioria das denúncias do Disque 100. Pensando nisso, a Prefeitura de Caratinga fez um vídeo falando sobre o assunto. Veja. Todas as pessoas idosas têm direito a uma vida digna e livre de violência. Violência
é qualquer ação ou omissão que cause morte, dano ou sofrimento físico e psicológico. E quais são as formas de violência contra a pessoa idosa? Física, ferir ou causar lesão deixando marcas evidentes no corpo. Abandono ou negligência, omissão de familiares e demais responsáveis pelos cuidados básicos, como a privação de medicamentos e o descuido com a higiene. Sexual, uso da força, coerção, intimidação ou influência psicológica para obrigá-la a presenciar ou participar de interação sexual. Financeira, usufruir dos bens da pessoa idosa sem que ela tenha autorizado. Autoagressão, conduta contra sua própria saúde ou segurança, como automutilação, suicídio ou ameaça de suicídio. Autonegligência, recusa de cuidados básicos necessários à saúde. Psicológica, qualquer forma de desprezo, preconceito e discriminação, incluindo agressões verbais e gestuais. Você suspeita de algumas dessas violências contra uma pessoa idosa? Então comunique a sua suspeita ao Conselho do Idoso na sua cidade, ao Ministério Público ou delegacia. Cobre a proteção desses órgãos. Em unidades de saúde, qualquer tipo de violência contra a pessoa idosa é obrigatoriamente notificada. A principal forma de prevenção é o conhecimento e a observação. Prevenção, observação, conhecimento. Fique atento. Ajude a proteger a pessoa idosa. (15 de junho), Dia Internacional do Combate à Violência contra o Idoso. Prefeitura de Caratinga, Secretaria de Desenvolvimento Social. O coronavírus está impactando diversos setores da economia, e entre eles está o agronegócio. Há uma expectativa para se quantificar as perdas, que neste momento ainda são incertas devido ao cenário que estamos vivenciando. No entanto, é preciso ampliar a visão e enxergar como outros setores afetam e são afetados pelo universo agropecuário. Quando nos deparamos com notícias relacionadas à economia em tempos de pandemia do coronavírus, é importante nos lembrar que o agronegócio é parte fundamental dela e, consequentemente, também é afetado. Quando falamos em agro, primeiro precisamos ter clareza que temos diferentes mundos habitando o universo do agronegócio. A gente tem as commodities e as não commodities, né? Os produtos perecíveis, as folhas vegetais, frutas. Tem a produção em larga escala e a produção familiar. Tem o mercado interno, tem o mercado externo. Quando pensamos em uma restrição de consumo devido aí ao distanciamento social e posteriormente, né, uma queda aí na renda pelo fato de muitas pessoas não estarem conseguindo trabalhar, veremos então um cenário de desaceleração da economia. Os setores que já sentiram um baque logo de cara foram restaurantes e bares, companhias aéreas, hotéis, agências de turismo, eventos em geral. Os prestadores de serviços e muitas vezes autônomos também viram aí sua receita cair consideravelmente, com a dificuldade de que esta perda não é corrigida a curto prazo. Então, por exemplo, quem deixou de cortar o cabelo não vai cortar 2 vezes quando o atendimento normalizar. Então, cria-se aí uma bola de neve que essa recuperação, principalmente para esses setores de serviço, leva um tempo para se normalizar. Então, da mesma forma acontece com o agro, em setores que sentem, né, o baque dessa mesma forma. Quando olhamos os setores de flores e frutos, por exemplo, onde a perecibilidade é maior, a demanda caiu drasticamente. Isso, claro, porque seu consumo está diretamente relacionado aos setores que sofreram perdas significativas. Conforme dados da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, frigoríficos anunciaram férias coletivas em algumas de suas unidades. Ao contrário dos frigoríficos de bovinos, né?
as plantas de aves e suínos garantiram que não vão interromper a sua produção. Isso demonstra também uma atenção que a gente tem que ter, que é a mudança no hábito de consumo. Então, uma coisa é consumir carne em restaurantes, onde se tem uma variedade disponível maior, outra coisa é você ir ao supermercado e escolher o que comprar para fazer em casa. Então, nessa hora, pesa mais na escolha do consumidor o custo, né, o preço dessa proteína. E por isso, a gente tem visto, por exemplo, o mercado de ovos explodir a demanda. A demanda está muito similar da época do Natal, embora o custo tenha aumentado para ele também. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, publicou a Portaria 116, que vale durante o estado de calamidade pública da pandemia da Covid-19. Nela, foram definidas as atividades e os produtos essenciais na cadeia produtiva de alimentos e bebidas para garantir o abastecimento e a segurança alimentar da população brasileira. A simples leitura, né, dessa portaria explica ao mercado todos os elos da cadeia agro e como ela é dependente de diferentes segmentos. Eu vou ler alguns para vocês aqui. Ali fala, né, de transporte, de vigilância e inspeção, né, sanitária e fitossanitária, estabelecimento para fabricação e comercialização de máquinas agrícolas, peças de reposição, oficinas mecânicas, borracharias, materiais de construção, embalagens, entre muitos outros. Então, por isso, gente, ao pensar em agro, a gente deve expandir aí a nossa mente para além daquela imagem de lavoura, da colheitadeira, do produtor rural. Duas lições principais a serem aprendidas. Os setores da economia, eles são interligados. Por isso, para o agro não parar e não ter problema de abastecimento, outros setores também não podem parar. Sendo assim, para entender o que acontece no agro, é preciso ampliar a visão e estar ciente da realidade do mundo todo. Então, esse mesmo comportamento de mudança de hábito não é exclusivo no nosso país. Por exemplo, a União Europeia, que é o segundo maior parceiro comercial do Brasil em termos de exportação e que é uma grande consumidora de nossas frutas, que em sua maioria vão para lá via transporte aéreo, tem tido um impacto muito grande. Porque o custo aumentou, porque o transporte aéreo aumentou e a demanda lá na Europa diminuiu, voltando mais para consumo de produtos processados, que são vendidos em supermercado. Então, um elo da cadeia puxa o outro, que acaba influenciando no todo. Então, se você quer entender impactos no agronegócio, não leia apenas assuntos referentes ao agronegócio. Essa é a segunda dica. Amplie a sua visão. Passe a pesquisar informações sobre setor aéreo, setores de eventos, como é que isso aqui vai retomar e outras, né, como os que eu mencionei anteriormente. Então, para entender do agro, leia sim, estude sim sobre o agro, mas amplie a sua visão para entender a economia como um todo. No quadro Cazu Responde de hoje, você vai saber como funciona a ventilação mecânica no tratamento da Covid-19. Confira. O ventilador mecânico dentro da UTI, ele funciona com a finalidade de melhorar a oxigenação do paciente. Então, o que vem a ser a oxigenação? Muitas pessoas perguntam sobre isso. A oxigenação nada mais é que o tanto de oxigênio que ocorre circulando, né, está circulando na corrente sanguínea dos pacientes. Quando esse número ele está muito baixo, nós precisamos intervir com recursos utilizados para melhorar essa ventilação. Pode ser por catéter nasal, pode ser por uma máscara com reservatório ou através do ventilador respiratório. Esse ventilador nada mais é do que um artifício que nós utilizamos em equipamento que vai fornecer essa troca de oxigenação, onde nós retiramos o dióxido de carbono e oferecemos o oxigênio. Normalmente, o paciente com COVID, ele tem a árvore brônquica, né, a porção inferior do sistema pulmonar prejudicado, porque o paciente ele acaba tendo um comprometimento nos alvéolos. Esses alvéolos eles ficam com dificuldade dessa troca gasosa. Com isso, não ocorre essa oxigenação no corpo inteiro do paciente. O ventilador ele vai funcionar com essa finalidade
de fornecer essa troca gasosa. Retira o dióxido de carbono e oferece o oxigênio. Temos os pacientes que ocorrem riscos também, porque a oferta exagerada de oxigênio também, que é um gás, pode ser corrosivo. Então nós, o tempo inteiro da fisioterapia, nós vamos fazer ajustes nesse ventilador para que esses gases não estão ofertando em grande quantidade. Também a finalidade é o quê? Nós sabemos que o paciente, quando ele fica imobilizado, ele fica sedado, ele não tem a higienização brônquica correta, que é o que acontece quando nós estamos, em vida normal. Esse paciente ele tende a acumular secreção e possivelmente desenvolver pneumonia, exatamente por acúmulo de secreção. Então nós da fisioterapia também ficamos o tempo inteiro monitorando, fazendo essa higienização para evitar também problemas futuros. O ventilador, ele pode ser bom, mas também ele pode ser maléfico. Por isso, o tempo inteiro, a fisioterapia ela vai atuar para controlar esses ajustes, para evitar uma oferta excessiva de gás de oxigênio, fazendo uma oferta adequada de acordo com a necessidade e também mobilizando o paciente e fazendo a higienização brônquica para que essa ventilação, essa troca gasosa ocorra sem prejudicar o funcionamento, os dados vitais do paciente que está internado, precisando, no quadro grave do Covid-19. Chegou a hora de ver como está a previsão do tempo para Caratinga. Previsão para quinta-feira é de sol com algumas nuvens e também não chove. A mínima é de 15 graus e a máxima de 25 graus. A previsão para sexta-feira em Caratinga se mantém de sol com algumas nuvens e não chove. A mínima é de 13 graus e a máxima de 26 graus. Já no sábado, a previsão é de sol com algumas nuvens e também não chove. A mínima é de 15 graus e a máxima de 27 graus. Mesmo depois de alguns meses do início da pandemia, muita gente ainda tem dificuldade de lidar com pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus. O preconceito existe e pode agravar ainda mais a rotina de quem é afetado pelo vírus. Estamos vivenciando uma pandemia com um vírus altamente contagioso, sendo muitas das vezes, mesmo que se prevenindo, é possível se tornar uma vítima da Covid-19. Mas, de acordo com psicólogos, esses pacientes são taxados como culpados e acabam sofrendo preconceitos mesmo após recuperados do vírus. São pessoas que precisam de apoio, são pessoas que precisam aí de ter um lugar, para se sentirem acolhidas. E tantas pessoas que a gente percebeu, que foram, que estão com coronavírus, que são taxadas, assim, pela nossa sociedade, as pessoas não querem ter contato, ou até mesmo pessoas não querem ir e prestar apoio, ajuda. Tem formas da gente poder fazer isso, para que o outro também não se sinta sozinho. Isso são impactos muito gigantes. Este é um momento que se precisa externar o apoio ao próximo, repensar em algumas atitudes e buscar estar mesmo que distante, perto dos pacientes, que seja por mensagens ou vídeos. Em meio a tantas mortes e um cenário jamais visto, o preconceito pode agravar ainda mais a situação. Todos estamos passíveis, a gente não tem como correr disso aí. O que a gente está buscando com o isolamento é esse alívio aí da nossa rede, dos nossos hospitais, para que, se houver necessidade, a gente tenha esse lugar para as pessoas que precisarem, que tiverem um agravamento dos sintomas e da doença. Mas o isolamento está servindo para a gente para isso. Então vamos trazer esse sentido também para a gente sobre o que é o isolamento, sobre o que é essa quarentena que a gente tanto ouve, tanto precisa fazer, e trazer esse sentido. A gente precisa dar esse fôlego para o nosso sistema de saúde. Esse é o maior apelo que a gente tem que fazer, o fôlego para o sistema de saúde, e isso, se a gente pensar dessa forma, vai trazer um sentido, talvez para a gente vivenciar esse isolamento e essa quarentena de uma forma diferente. Quando a gente não pensa nisso, a gente tende a cair num tédio, quando a gente não dá e traz sentido às coisas,
Então, trazendo esse sentido, talvez a gente vai conseguir clarear muita coisa aí. Outro alerta: cuidado com as notícias compartilhadas sobre quadro de saúde, agravamento ou morte de pacientes. Se ficar sabendo antes, não compartilhe. Deixe que a família, neste momento de dor, seja comunicada por um profissional apto para o assunto. E nesse momento que a gente precisa tanto de uma rede de apoio, da gente se apoiar, da gente se sentir acolhido, né, uns pelos outros, as pessoas tendem aí a não filtrar essas informações e passar isso à frente, né? É algo que a gente tem que tratar com muita delicadeza, né? A gente não sabe como que o outro está vivenciando, como que o outro vai receber essas informações. Então, todo cuidado que a gente tiver, e é o que a gente fala muito sobre a empatia, né? De se colocar ali como o outro. Como que eu poderia receber essa notícia, ou como que eu gostaria de receber essa notícia? Não tem uma forma, né, agradável de trazer uma má notícia, mas a gente pode amenizar, né? A gente pode amenizar como que o outro vai ouvir, né? A gente pode trabalhar o outro para receber essa notícia. Estamos chegando ao final da edição de hoje. Você pode rever as matérias do jornal e outros conteúdos nas nossas redes sociais. E se tiver algum tema que você gostaria de ver aqui no Panorama, entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp. Muito obrigado pela audiência e companhia. E até amanhã.